Olá, povo de Deus, muito boa noite para você, minha amiga, meu amigo. Boa noite, Fortaleza, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil. Está começando mais o programa Diário Divino e hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, Deus tem uma palavra divina do coração dele para o seu coração, tá? E olha, gente, gravando esses programas, sabe aonde? Na Igreja Comunidade Cristã Logos, no recomeço. Nós gravamos esse programa na primeira quarta-feira. Quem lembra que dia é hoje, a quarta-feira? 24, gente, 24 de junho. Então dia 24 de junho nós gravamos, voltando aí com 20% só da igreja. Olha lá, passa a câmera aí, vai lá, Jorge. Cadê o povo feliz aí, ó? Isso, é um recomeço, mas recomeçando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Show pra lá desânimo, show pra lá tristeza, show pra lá angústia, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos e profetizamos uma semana de bênção, de graça, de paz, porque eu já posso ver leitos vazios, pessoas curadas, já posso ver famílias restauradas. Quantos crê que a palavra é profética? Que estão aqui, que estão assistindo o Diário Divino, hein? Amém? Então vamos lá hoje ouvir a primeira parte da palavra que foi ministrada na sede da Igreja Comunidade Cristã Logos. Está na bênção, não saia daí não, fique aí, sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abramos a nossa Bíblia no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, o grande evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Por isso o tema, antes da morte, Cristo primeiro. Verso 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Fala comigo, Jesus Cristo é a salvação. 31. Que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Gentios éramos nós éramos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino será destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quando você, uma espada, atravessar a sua alma. Versículo 35. E de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado, quando a você, a uma espada atravessará a sua alma. Ele fala para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra, que está o teu povo na igreja, hoje nesse recomeço, nessa data dia 24 de junho, recomeçando com 20% da igreja, mas com o teu povo que está ouvindo pela rádio, que estão no canal do YouTube nesse momento, Comunidade Cristã Logos. Fala aos nossos corações, Pai, e que essa noite seja noite de milagres, de restauração, de vidas, de salvação, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. As palmas celebram ao Senhor. Aleluia. Só lembrando os irmãos, dizendo: pastor, eu também quero ir nesses 20%. Entra no site CC Logos e se cadastre, reserve a cadeira, só nesse primeiro momento, que vai passar logo, em nome de Jesus. Irmãos, qual é a coisa mais certa que
que o ser humano tem depois que ele passa a ter entendimento das coisas. Ele nasce, e ao nascer, ele passa a ter entendimento. Qual é a coisa mais certa que ele passa a ter diante das situações da vida? Será que é a certeza das conquistas? Será que é a certeza dos bens materiais? Será que é a certeza de que vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, vai comprar um sítio, vai comprar uma fazenda, vai comprar um carro, ou vai obter bens? Qual é a principal certeza que a pessoa tem quando ele passa a entender sobre a realidade da vida? É a certeza de quê? Da morte. Pode ser que a pessoa pode chegar a 60, a 70, a 80, a 90, a 100 anos, ou quem sabe a 120 anos, ou uma francesa que chegou até 122 anos, mas são casos raros, casos altamente raros. E segundo os estudiosos do IBGE, a expectativa de vida de um brasileiro é de 76 anos. A expectativa de vida de um brasileiro é de 76 anos, 3 anos. E de uma mulher aumentou um pouquinho mais, de 72,8 em 2000, de 79 aumentou para 70, de 79,6 aumentou para 79,9 a expectativa de vidas de um brasileiro. Então felizes os que chegam a 80, chegam a 90. Pastor, hoje no primeiro dia de nós voltarmos, e o senhor vem entrar nesse assunto, eu queria de ouvir tanto uma outra palavra, mas veja bem, o que é que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando, e quantas pessoas perderam entes queridos, no nosso entendimento, o sentimento de entendimento de perda, mas na verdade, em Deus ele é ganho, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas ele tem prazer, ele se alegra na morte do justo, porque o justo, na verdade, ele passou para a vida eterna, foi estar com Deus. E quando você recebe um filho na sua casa, você se entristece ou você se alegra? Um filho que foi embora, um filho que viajou, e quando esse filho retorna para a casa do pai, ou volta para casa, como você recepciona esse filho? Como? Com alegria ou com tristeza, irmãos? Com alegria. Então você recepciona esse filho com alegria. Então por isso que o pai, ele se alegra na morte do justo, porque na verdade é o filho que voltou para casa. Então o pai celebra. Então nós precisamos ter entendimento dessas coisas. Então a morte é a nossa maior realidade. E antes de eu e você, antes do ser humano ter um encontro com a morte, ele precisa primeiramente ter um encontro com Cristo. Antes de ter um encontro com a morte, precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Quantos estão em Cristo Jesus? Então você tem a vida eterna, você já está vivendo a vida eterna, você já está inserido na vida eterna. Você sabia disso? Porque em João 5:24 diz: eis que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem e crerem, esses viverão, esses passaram da morte para a vida. Então eu tenho uma vida, fala, eu tenho a vida. Se expresse com a sua mão, pelo menos com a sua mão, assim, eu tenho a vida. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a eternidade de Deus, e isso é motivo para nós termos alegria em nosso interior. Isso é motivo para nós termos alegria em nossa alma e em nosso coração, mesmo em meio às lutas, às tribulações da vida, e aqui nessa terra. Então antes de termos um encontro com a morte, precisamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E aí é onde entra a igreja, o papel da igreja, para anunciar a Cristo para esse mundo. Um mundo da qual vem uma outra onda de pessoas depressivas.
uma outra onda que vem de pessoas com pânicos, e uma outra onda que vem de pessoas com crises de ansiedade, uma outra onda que vem as pessoas com medo, e uma outra onda que vem trazendo consigo as incertezas. E nos deparar diante dessa situação, esse mundo que está perdido, o que eles precisam ouvir e ver, para que possam se reencontrar com o seu Criador? E qual é aquele que pode alavancá-los para isso? É o corpo, é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, que tem o Espírito de Deus nela, da qual o mesmo Espírito que conduziu Simeão, para poder, que revelou para ele que ele não morreria, antes de ver o seu Salvador, antes de ver o seu Senhor, ele não morreria. E no dia em que Maria e José levaram o menino com 8 dias para ser circuncidado, lá o Espírito conduziu Simeão, e ele pegou Cristo nos braços e diz: agora pode despedir o teu servo, porque eu vi a salvação, o Salvador de Israel. Que bênção de Deus, né, gente? Palavra que liberta. Você acabou de ver a primeira parte, amanhã virá a segunda parte. Mensagem essa gravada aqui na Igreja Comunidade Cristã Logos, lembrando nossos cultos online, tá? Toda quarta-feira, às 8 horas, às 7h20 da noite, já começa a Comunidade Cristã Logos, e também aos domingos, todos os domingos, às 20 horas, o culto da família, às 20 horas, às 8 horas da noite, o canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos. Mas olha, antes de nós orarmos, nós vamos fazer a oração, vamos orar pela família, orar por curas. Eu preciso falar do nosso patrocinador, Cemitério Parque Memorial da Paz. Está vendo as imagens, né? Lá tem velórios, capelas, lanchonete. Olha a localização do cemitério em frente à CE, que começa no 4º anel viário. Por exemplo, quem não conhece a Avenida João Pessoa, que termina na Avenida Osório de Paiva, que termina no 4º anel viário, que começa a CE, em sentido a cidade de Maracanã. Então você de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, toda a região metropolitana, pensou em comprar um jazigo em um Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz. Pensou em fazer um plano de assistência familiar, Plano da Paz. Ligue 3487-7272, 3487-7272. Plano da Paz, é você quem faz. Amém? Agora vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus Cristo, e eu creio que Deus está aqui, está aí, está na sua casa, no seu lar, aonde você venha se encontrar, Deus está com você, porque Deus é Espírito, e Ele é o Pai das luzes. Vamos falar com o Senhor no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, que nós viemos aqui falar com o Senhor, nessa segunda-feira, nesse praticamente fim de mês, e está vindo aí o mês de julho, e nós queremos te agradecer pela vida, pelo ar que nós respiramos, e poder estar de pé, sonhar e ter tido um encontro contigo, como dentro dessa palavra que nós estamos aprendendo. Antes de vir a ter um encontro com a morte, é necessário ter um encontro com Cristo, que é o autor da vida, e assim seja, Senhor. Nós declaramos salvação sobre toda essa casa, sobre todo esse lar, sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós já podemos ver leitos vazios, pessoas curadas, no nome de Jesus Cristo já podemos ver famílias restauradas, portas abertas, sabedoria, entendimento. Nós declaramos a vida de Deus em nome de Jesus Cristo, e como Simeão, Pai, que tinha o Espírito Santo de Deus nele, que tinha a direção dele, que o teu Espírito possa glorificar a Jesus Cristo por meio dessa vida, dessa casa, dessa família, desse casamento, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos e profetizamos toda sorte de bênçãos em no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, até amanhã. E amanhã tem a segunda parte dessa palavra. Deus vai falar muito ao seu coração. Fique firme, que Deus te abençoe. Lembre-se sempre que Jesus te ama.